Querido Deus, nós entramos agora, Senhor, em oração na Tua presença, na Tua santa e gloriosa presença, e agradecemos a Ti por mais um dia, por mais uma oportunidade. Deus, obrigado pela vida, pela paz, pela alegria, pela misericórdia, pela saúde, por todo o bem que o Senhor tem feito, por todo o bem que ainda irá fazer por nós. Como o Senhor nos prometeu, neste domingo de ceia, nós cremos numa onda de favor, vindo sobre nós, tomando as nossas vidas. Eu declaro, meu Pai, uma onda sobrenatural de favor, de bênçãos sobre as nossas vidas. 2021 é o ano das bênçãos de José, e o Senhor disse que as bênçãos iriam descansar, repousar, descansar sobre as nossas cabeças. E eu creio na Tua palavra, eu creio na fidelidade do Senhor. O Senhor é um Deus fiel, um Deus que fala, que faz, que promete e que cumpre. Sabemos bem, meu Deus, que a promessa não falha, ela sempre se cumpre. Se uma promessa não se cumpre, não quer dizer que ela falhou, mas quer dizer que nós não cooperamos com o Senhor, não demos condições para o Senhor agir. Por isso eu te peço, meu Deus, através da Sua palavra, abra nossa mente, nos dê visão, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, discernimento. Através da Sua palavra nos mostra o caminho a seguir, nos mostra, meu Deus, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Nos ajuda, Senhor, não nos deixa cegos em relação à nossa própria vida. Nós só temos uma vida e queremos vivê-la da maneira que fomos chamados para viver. Queremos vivê-la na sua plenitude. Queremos, meu Deus, ser tudo aquilo que podemos ser no Senhor. Senhor, nós queremos uma vida plena, nós queremos uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida realizada. E sabemos que isso só é possível com o Senhor. Não é possível sem o Senhor. Não é possível sem o Senhor, sem a Tua direção. Então, Senhor, eu peço, seja conosco, nos direciona. Assuma agora esse altar, dirige esse culto, fala aos nossos corações e nos dê, Senhor, mente para entender, coração para receber, que possamos ser edificados, fortalecidos, renovados e abençoados nesta reunião. Eu a consagro a Ti, Senhor. Coloco tudo e todos nas Tuas mãos agora. Repreendo toda força contrária, toda força maligna, repreendo todo o mal que queira atrapalhar esse culto, roubar a nossa atenção e nos distrair. Que todo o mal seja amarrado, repreendido em o nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse, meu Pai, de uma manhã de poder, de unção, de vitórias. Seja conosco, meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2021. Diga, as bênçãos descansam e repousam sobre a minha cabeça. Amém? Sentem-se, por gentileza. Vamos abrir em Romanos 8. Romanos 8, 28. Que diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Na NVI, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Diga assim comigo: foram chamados
de acordo com o seu propósito. Diga: Deus tem um propósito. Diga: Deus me chamou com um propósito. Nada Deus faz sem um propósito. Nada. Não se cria algo e depois pensa, qual o propósito disso? Não, primeiro nasce o propósito. Primeiro nasce o propósito. Depois, com base no propósito, algo é criado, elaborado. Então, alguém um dia pensou, projetou uma cadeira, uma poltrona, como esta que você está sentado. Mas antes desse projeto, acontecer, pensou-se no propósito. Vai servir para quê? Alguém não criou uma cadeira e depois pensou, para que serve isso? Não. Pensou-se, numa maneira em que o homem pudesse sentar, e então inventaram a cadeira, o banco e assim por diante. Então, o que eu quero mostrar a você, já nesse início, é que absolutamente tudo tem um propósito. Tem um porquê. A sua existência tem um propósito, tem uma razão. Nós podemos viver dentro do propósito para o qual nós fomos chamados ou fora, fazendo qualquer outra coisa que não trará relevância à minha vida, e não abençoará, pessoas, a minha geração, porque essa é a razão. Nós falamos recentemente sobre a maneira como a vida do Davi é resumida, e isso nos faz entender perfeitamente o propósito da vida de todo ser humano nessa terra. Quando falamos de Davi, da biografia de Davi, falamos de um homem vitorioso, um homem que realizou muito, ele é lembrado em todo o mundo pelo grande feito de vencer o maior inimigo de Israel, o gigante, o circunciso filisteu, Golias. Então, no mundo todo, porque inclusive ele declarou isso, saiu da boca dele, que toda a terra saberia que há Deus em Israel, e que no mundo todo, todos saberiam daquele feito. Olha o poder da declaração. Diante daquele gigante, ele disse: hoje mesmo o Senhor vai me entregar nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça e toda a terra saberá. Então, dificilmente alguém não tem ciência de que um dia um jovenzinho, pequeno, enfrentou um gigante e venceu. As criancinhas logo cedo, uma das primeiras historinhas, posso falar porque eu tenho 2 filhas, logo cedo já sabem, aprendem a história de Davi e Golias. Então, nós temos muita coisa para falar, teríamos muita coisa para falar sobre Davi, mas quando um resumo é feito da história de Davi, o resumo é feito da seguinte forma: Davi serviu a Deus, cumpriu com o seu propósito em sua geração e morreu. Esse é o resumo que a própria Bíblia, o Espírito faz da biografia de Davi, da história de Davi. Ele serviu a Deus, cumpriu com o seu propósito em sua geração e morreu. Então, nós estamos aqui para quê? Para servir a Deus, para cumprir com um propósito e morrer, no nosso caso, morrer
para quem está em Cristo é seguir vivendo, é viver eternamente, né? Não existe morte para quem está em Cristo. Como Jesus disse, se creres em mim, ainda que morra, viverá. Então, quer dizer, nós seguimos vivendo. Eu preciso entender sobre isso, porque senão eu vou fazer muitas coisas, mas nada que trará relevância à minha vida. Como, por exemplo, Gideão, por um momento da vida, ele se colocou dentro do seu propósito, pôde ser usado por Deus para dar vitória a Israel sobre os midianitas, que estavam há 7 anos no poder, subjugando o povo, devastando com a nação de Israel, levando-os a empobrecer terrivelmente. E diante desse cenário, Gideão foi levantado por Deus. O Senhor aparece a ele estava lá malhando o trigo, o tanque de prensar uvas, fazendo algo, né? Não de braços cruzados, mas fazendo algo. E o Senhor viu que ali estava um homem indignado, um homem inconformado com a situação, e disse: com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. A princípio ele diz: quem sou eu, né? Eu sou menor da casa do meu pai, da família mais pobre, quem sou eu para fazer algo tão grande? Mas Deus não está à procura dos mais capacitados, dos mais talentosos, dos mais preparados. Ele está em busca de um coração, sincero, verdadeiro, um espírito inconformado, porque nada Deus pode fazer na vida de uma pessoa que já entregou os pontos, nada Deus pode fazer na vida de uma pessoa que já levantou a bandeirinha branca, que já se entregou, que já se deu por vencido, que já definiu, né, a situação como perdida. Então, Gideão estava ali, diante de um cenário terrível, de um jugo opressor, mas dentro dele, ele não aceitava aquilo lhe causava indignação, e Deus encontrou nele alguém disposto a fazer algo, a lutar, a reagir àquela situação. Deus encontrou nele o que nem ele mesmo via nele, né? Uma força, né? Uma coragem, e o Senhor disse: com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Resumindo a história, ele se levantou com 300 homens no final, apenas 300 homens, ele enfrentou os midianitas e impôs, né, uma grande derrota aos inimigos. Deus livrou Israel das mãos de Midian com apenas 300 homens. O que Deus precisava? De alguém disposto, de alguém que se colocasse ali, né, à disposição dele, de alguém que se submetesse a ele. Então, a mesma coisa, por que Golias ficou lá 40 dias afrontando o exército de Israel, desafiando, humilhando o exército de Israel, afrontando o exército e o Deus de Israel, porque ninguém ousou enfrentá-lo, porque todos diante do inimigo travaram, né? Todos queriam o fim daquela situação, mas ninguém estava disposto a enfrentar, ninguém se colocou à disposição de Deus para lidar com aquela situação. O primeiro que apareceu, que foi Davi, totalmente desqualificado aos olhos de todos, foi o que Deus usou para dar vitória, né? Ele não tinha o perfil, ele não era soldado, ele não tinha preparo, mas ele teve fé e coragem. Ele olhou para aquela situação e se indignou, e se colocou à disposição de Deus. Eu vou enfrentar, eu vou fazer alguma coisa, eu não aceito isso. E Deus pôde usá-lo, como pôde usar o Gideão. E eu quis falar sobre o Gideão, citar o Gideão, porque naquele momento ele se colocou
ele se colocou dentro do seu propósito. Deus queria usá-lo para muito mais. Deus queria que ele liderasse a nação de Israel, se levantasse como um juiz, né? Deus foi com ele naquela batalha, e foi uma vitória, né, tão notável que o próprio povo clamou: venha nos ser, né, venha nos liderar, venha ser juiz sobre nós. O povo pediu que ele liderasse Israel. O que Gideão fez? Ele se esquivou. Ele disse: não, nem eu e nem a minha família vamos liderar sobre a nação de Israel. Ele não quis assumir aquela responsabilidade. Ele se esquivou. A Bíblia diz que ele foi para casa, fez 80 filhos, passou o resto da vida, imagino eu, fazendo filhos, e num único dia, um dos seus filhos foi lá e matou todos os seus irmãos. Então, quer dizer, todo o trabalho, tudo o que ele fez fora do propósito não resultou em nada. Deus tinha um propósito com ele. Deus não levantou Gideão e não deu vitória a Israel por intermédio dele, para depois ele se esquivar da responsabilidade, ir para casa, fazer 80 filhos, sabe, viver aquela vida autocentrada, egoísta, né? Naquele momento ele disse não a Deus e se voltou para seus interesses e projetos pessoais. Ter filho, naturalmente, não é um erro, né? Não é algo que vá desagradar a Deus, mas Deus tinha algo maior com ele, um plano, um propósito maior com ele. O que as pessoas precisam entender é isso. Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, a Maria sentou aos pés de Jesus e não fez outra coisa a não ser dar atenção a ele, ouvir as suas palavras. Já Marta, tendo Jesus na sua casa, na sua sala de estar, preferiu ocupar-se com o serviço de casa, né? E estava lá, tarefada, com muitos afazeres da Bíblia, por certo, lavando roupa, limpando casa, lavando banheiro, sabe-se lá o que mais. Essa foi a escolha da Marta, deixar Jesus lá, envolver-se com os afazeres domésticos. Cuidar de casa, como eu já te falei várias vezes, é errado? Não. Limpar a casa é errado? Não. Lavar roupa é errado? Não. É pecado isso? Não. Mas fazer isso no momento em que Jesus está na minha casa, né, na minha sala de estar, é uma inversão de prioridades. Não era o momento. O momento era de parar tudo e aproveitar aquela oportunidade. Então, não que Gideão não pudesse ter filhos, mas Deus tinha algo maior. Consegue entender onde eu quero chegar? Deus tinha algo maior, né? Mas ele se esquivou, ele abriu mão de algo grandioso, um propósito grandioso que Deus tinha com ele, e voltou-se para os seus interesses pessoais, egoístas. E o resultado, ele não fez 80 filhos do dia para a noite, né? Levou-se tempo, né? Inclusive para esses filhos crescerem, imagina, quanto tempo. Então isso quer dizer que anos dedicar, e filhos na palavra de Deus está relacionado a projetos também. Observe que a pessoa pode se aventurar em muitos projetos, fazer muitas coisas, no fim terminar como quem não fez nada, porque os 80 filhos, o Gideão morreu num só dia. Então todos aqueles projetos, né, tudo que ele fez, fora de Deus, fora
do propósito de Deus para a vida dele não resultou em nada. E ainda, quando ele se esquivou, ele fez lá um manto sacerdotal e deu ao povo, disse, não, eu não vou liderar, nem meus filhos vão liderar, e fez um manto sacerdotal, e logo o povo fez daquele manto sacerdotal um objeto de idolatria, e essa atitude do Gideão levou o povo a se corromper. Só sei que no final está lá, que o povo nem se lembrou. Olha só que forte isso. Ele fez algo estrondoso. Ele livrou Israel das mãos de um inimigo que estava há 7 anos no poder, devastando com Israel, levando Israel à pobreza. Ele fez algo notável. A princípio ele tinha 32 mil homens para combater o exército, que era como a areia da praia, incontável. Deus reduziu a 300, e com 300 homens ele venceu. Então era um feito assim, para não ser esquecido mais. Mas por conta do seu desvio, por conta do seu egoísmo, ele colocou ele no centro, a vontade dele na frente da vontade de Deus. Tudo que ele fez se perdeu, e o que ele fez de bom, logo Israel também esqueceu. O que ele fez de bom para a nação caiu no esquecimento. Logo, Israel se perdeu de tal maneira que nem se lembrou do bem que Gideão havia feito à nação de Israel. Então, o que eu quero mostrar para você, fazer você entender que nós somos chamados para um propósito, para uma finalidade. Nós temos uma razão para existir. A nossa vida só terá relevância, sentido, se nós estivermos dentro desse propósito de Deus para a nossa vida. Ora, se a vida do Davi é resumida dessa forma, um homem que serviu a Deus ao seu propósito em sua geração e morreu, muitos já perderam muito tempo da vida e viveram, morreram, sem ter feito nada realmente importante, que realmente tem importância, porque o padrão desse mundo que nós vivemos hoje é um padrão hedonista, egoísta, hedonista, ou seja, não é Deus no centro, é o homem no centro. Não importa o que Deus pensa, mas o que eu quero. Não importa o que Deus pensa, o que Deus quer, mas o que eu quero, a minha vontade. Esse mundo vive dessa maneira. O que é bom para mim? O que eu quero? O que o mundo prega? Siga o teu coração. Faça tudo que você tiver vontade de fazer. Na Bíblia, todos que viveram assim, e nos dias de hoje, porque não mudou? Os que vivem dessa maneira, os que fazem o que querem, vivem a seu modo, não se preocupam com a vontade de Deus, não se importam com o que Deus pensa, têm vivido uma vida pequena, rasteira, muitas vezes miserável, têm alterado negativamente o seu destino, foram destinados, porque todos fomos destinados para uma vida gloriosa, poderosa, mas os que vivem dessa forma alteram o seu destino, estragam com a própria vida. Os filhos de Eli não se importavam com Deus, foram destruídos, foram mortos. O Esaú buscava prazer imediato. Quando desejava algo, não via mais nada na frente, trocou a primogenitura por um prato de comida. O que sobrou para ele? Arrependimento. Quando ele viu a besteira que ele fez, chorou, a Bíblia diz, amargamente. Com lágrimas implorou uma bênção ao seu pai, só que já era tarde. Ele desprezou
ele jogou fora. Por quê? Eu estou com fome, então não vejo mais nada na frente, eu quero isso, então não vejo mais nada na frente. E o Jacó se aproveitou, né? Eu te dou esse prato de comida, mas me venda o seu direito de primogenitura. Do que me vale esse direito de primogenitura? Se eu estou quase morrendo de fome, eu preciso comer. Então, pessoas guiadas pelo estômago, pessoas que só fazem o que querem, pessoas que não negam, né, o que a sua carne pede, jogam fora coisas grandes, saem fora do seu propósito. O Esaú era o primogênito, a primogenitura era dele. A sequência do que Deus começou com Abraão era para se dar através do Esaú. Então, aquele projeto, aquele plano de Deus de levantar um povo, o seu povo a partir de Abraão, né, da descendência de Abraão, Isaque foi o filho de Abraão, e esse projeto continuou através dele. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú foi o primogênito, então ele iria liderar, né? Ele deveria ser o homem que posteriormente Jacó foi chamado de Israel. Israel quer dizer campeão com Deus. Quem era para ser o Israel? Quem era para ser o campeão com Deus? Esaú. Mas ele jogou fora. Ele, quando desejava algo, não via mais nada na frente, não negava a si mesmo, não dizia não às suas vontades. Então eu poderia passar aqui horas falando de pessoas que vivem de acordo com esse padrão, que só se importam com suas vontades, desejos, que não negam nada do que a sua carne pede, que muitas vezes se apresenta como crente, como justo, mas o que adianta eu ter o título de justo se eu vivo como ímpio? O ímpio, o pagão, né, o mundano, ele só corre atrás do que comer, beber, vestir, ou seja, está voltado para as suas necessidades, só pensa em si, ele não vive para algo maior. Assim muitos cristãos estão vivendo para si, correndo atrás da bênção, quando a Bíblia diz que a bênção corre atrás do justo, preocupando-se com coisas que o Senhor disse é inútil se preocupar, não tem que se preocupar. Nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa tem que ser a minha preocupação, agradar a Deus, cumprir com a vontade do Senhor. E as minhas necessidades, Ele suprirá todas elas. E o que eu preciso, Ele sabe do que eu preciso, e Ele vai suprir todas as minhas necessidades, uma vez que eu priorizá-lo, que Ele estiver no centro da minha vida, que tudo na minha vida convergir para Ele. Mas muitos cristãos não entendem isso. São cristãos, mas estão vivendo como ímpios. Os valores são os mesmos, né? Tem gente que nunca tem tempo para Deus, para o reino, para o próximo. E o que nós levamos daqui é o que nós fazemos para Deus, para o reino de Deus, para o próximo. Ou seja, revela-se que só o que importa é o aqui, é o agora, é essa vida, é o que perece, é o tangível, né? Tem gente que só corre atrás do tangível, daquilo que eu posso tocar, daquilo que passa. Nós já falamos várias vezes, se você for num lixão, num ferro velho, você vai encontrar coisas que pessoas desejaram. Se você for num ferro velho, você vai encontrar carros que um dia foram alvo, foram metas, foram objetivos, foi um sonho de consumo. Alguém um dia sonhou com aquilo, desejou aquilo, agora aquilo lá está descartado, já não tem valor algum.
não tem valor algum. Um dia alguém desejou, agora aquilo já não tem mais valor. Essa é a vida de muita gente. Se apresenta como um cristão, mas não vive com propósito, não vive para um propósito maior, em nada se parece com Cristo. Se apresenta como discípulo de Jesus, mas não segue as pisadas dele. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Eu quero frisar isso, porque isso precisa entrar de forma revelada nos nossos corações. Jesus não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E é a partir desse entendimento que Deus pode realizar coisas poderosas, grandiosas na nossa vida e através de nós. É a partir desse entendimento. Deus não quer me abençoar. Diga comigo: Deus não quer me abençoar. Não tenha medo, vem coisa boa, né? Diga comigo: Deus não quer me abençoar. Diga: Ele quer que eu seja uma bênção. Amém? Há um conceito errado de abençoado, né? Abençoado é quem abençoa, não quem detém a bênção. Tem gente que você olha, a vida é perfeita, não tem falta de nada. Nós lidamos com pessoas, que atendemos pessoas, ouvimos muitos casos, e tem situações, tem pessoas que você olha, né, não tem falta de nada. Como aquela igreja de Apocalipse, que tinha essa visão de si mesma: estou rica, estou abençoada, não tenho falta de nada. No entanto, o Senhor a via como pobre, cega, nu, desgraçada. A visão que aquela igreja tinha de si mesma era de uma igreja abençoada, porque materialmente não faltava nada. A igreja de Laodiceia, materialmente não faltava nada, só que faltava o principal, o essencial. Em relação a essa igreja, a Bíblia diz que Jesus estava à porta batendo, ou seja, ele estava do lado de fora, dizendo que se abrissem, ele poderia entrar, né, cearia com aquela igreja cearia com ele. Então observe, ela tinha uma visão totalmente errada, equivocada, do termo abençoado. Eu sou abençoado, não tenho falta de nada, tenho carro, casa, dinheiro no bolso, tenho tudo, não tenho o essencial, não tenho Jesus. Não tenho Jesus. Jesus estava fora. Está entendendo? Tem gente que tem, aos olhos humanos, né, uma vida perfeita, não falta nada, mas não tem paz, não tem alegria, não tem o nome escrito no livro da vida, não está fazendo nada que possa beneficiar o reino, a obra de Deus e o próximo. Tudo que ela tem, né? Talvez ela tenha dinheiro, ela tem dons, ela tem talentos, ela tem muitos tesouros, e vai levar junto com ela para o caixão. Eu lembro de uma pregação que a bispa disse o seguinte: eu quero terminar vazia, eu não quero levar nada para o túmulo. Se Deus me deu um dom, eu quero usar em benefício do reino, da obra. Se Deus me deu o dom de servir, então eu vou servir. Se Deus me deu o dom de ensinar, então eu vou ensinar. Se Deus tem me dado dinheiro, eu vou fazer bom uso desse dinheiro. Eu vou aplicar no reino, eu vou favorecer a obra de Deus, eu vou favorecer o próximo, eu vou abençoar quem Deus mandar me abençoar. Se Deus me deu um dom, um talento, eu vou usar para glorificar o nome do Senhor.
Eu quero ir para o túmulo vazia, não carregada de tesouros. Não carregada de tesouros. Porque tem gente que morre carregada de tesouros, que tem muito, mas o que ele fez com esse muito? Nada. Nada. Né? Tem conhecimento, tem talento, tem muitos tesouros, mas a quem ele serviu? A quem ele abençoou com tudo que Deus deu a ele? Né? Tem um homem na Bíblia que o Senhor chama de louco, e foi um homem que viveu para si, totalmente focado em si, que já havia juntado muito em celeiros, já não cabia mais, né? Já não tinha onde armazenar a sua riqueza, e teve a brilhante ideia: vou derrubar esse celeiro, vou construir algo, né, um celeiro ainda maior, para que eu possa armazenar ainda mais, quer dizer, para si. Buscou só para si. Eu quero muito para mim, eu quero bênçãos para mim, eu quero ser muito abençoado, eu quero ter muito. Para quê? Para quê? Pois ele fez isso, derrubou aquele celeiro, construiu um maior, ajuntou ainda mais, e quando ele achou que ele já tinha o suficiente, o bastante, ele disse a si mesmo: agora eu posso folgar, eu posso descansar, eu posso desfrutar. E aí ele ouviu uma voz dizendo: hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem vai ficar? Né? Serviu para quê? Você gastou a sua vida num projeto egoísta? Você gastou a sua vida correndo atrás de armazenar e armazenar e armazenar, em ter, e agora, né? Você pensa em usufruir, mas chegou a tua hora, não fez nada útil, nada relevante com tudo que você trabalhou para obter, para conseguir. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós corremos esse risco, né, de fazer tanto, ajuntar tanto, e no final aquilo não ter nenhuma serventia, nenhum propósito. Deus não nos chamou para ver assim. O Senhor disse assim para Abraão em Gênesis 12, versículo 2, na parte C do versículo, e você será uma bênção. Repita comigo: você será uma bênção. Abraão não foi chamado para ser abençoado, mas para ser uma bênção. Deus lhe fez promessas, prometeu que ele seria grande e famoso, mas disse também que ele seria uma bênção, que por intermédio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso é o que nós devemos perseguir, mais do que ser abençoado, porque na verdade, ser abençoado de verdade, abençoado é quem abençoa. É quem abençoa. Ontem ainda lembrei de um comentário que o pai da bispa fez a ela, e ela, numa reunião interna, lembrou disso com os bispos, pastores, obreiros. Ela disse que o pai dela conheceu um homem, e ele ficou impressionado com o que ele pôde, né, testificar, com o que ele pôde ver em relação a esse homem. E ele disse para a bispa assim, o pai dela, né: filha, eu conheci um homem, mas tão miserável, mas tão miserável, que ele só tinha dinheiro. Ele só tinha dinheiro, nada mais. Ninguém, por mais dinheiro que alguém, que ele possa ter, eu não queria a vida dele.
Porque ele só tem dinheiro, não tem paz, não tem alegria, não tem saúde. Família dividida. Você encontra muita gente assim. Nós encontramos muita gente assim, né? Gente que tem dinheiro, mas o dinheiro só vai em medicamentos, tratamentos, clínicas de recuperação, gasta rios de dinheiro com internação dos próprios filhos, filhos desandados, vive um inferno, né? Tem dinheiro, mas o dinheiro não proporciona. O dinheiro pode proporcionar, ele é um excelente servo, ele pode proporcionar muitas alegrias, mas diante de determinadas situações, ele não serve para nada. Ele não compra a minha salvação, ele não garante a minha entrada no reino dos céus. Dinheiro é bênção. E o Senhor ama a prosperidade do justo. Ele quer o seu povo próspero, tendo para dar, para emprestar. Mas o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quando o dinheiro se torna um Deus, ele se torna uma maldição na vida da pessoa. E não traz nenhuma alegria, só traz sofrimento. Então esse comentário eu não esqueço, porque tem gente, né, que só busca isso. Que só busca ter. E ter é resultado de ser. Né? O meu foco precisa estar em ser, em não em ter, porque eu posso até ter, mas não ser. Está entendendo isso? Eu posso até ter muito dinheiro, mas não ser feliz, não ser realizado, não ser abençoado. Mas como não? Tem tanto. Tem gente como Salomão, quando se perdeu de Deus, quando perdeu o essencial, quando teve a sua sabedoria corrompida, ou seja, parou de temer a Deus. A Bíblia não diz que ele perdeu a sua honra, a sua glória, o seu poder. A Bíblia não diz que ele foi destronado, ele continuou no trono, tinha honra, tinha glória, tinha fama, tinha poder, tinha tudo, ninguém teve mais, nem antes nem depois de Salomão, ninguém teve mais do que ele. Ninguém teve mais do que ele, mas quando ele perdeu o senso de propósito, o porquê Deus confiou tanto nas minhas mãos, para que Deus confiou tanto nas minhas mãos, quando ele perdeu isso, ele perdeu o prazer nas coisas. Você lê o livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios você encontra tanta sabedoria. Você também encontra sabedoria no livro de Eclesiastes, mas ao mesmo tempo você encontra um homem que já não via mais prazer em nada, graça em nada, que repetidas vezes diz: tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Sabe uma pessoa vazia? Foi que Salomão se tornou, tendo assim, o que ninguém, nem antes nem depois dele teve. Ninguém chegou aos pés de Salomão. E vazio, frustrado, irrealizado, quando perdeu o senso de propósito. Então, quando você olha para, Deus prometeu a Abraão que ele seria abençoado, mas que ele seria uma bênção. Abraão foi uma bênção. Abraão foi uma bênção. E pessoas por intermédio dele foram abençoadas. Por exemplo, o seu sobrinho Ló. Ló foi muito abençoado por causa do Abraão. Por causa do Abraão. O Abraão, ele abençoou Abimeleque, o rei dos filisteus. Ele abençoou. Aí você vê José, Davi, né? Moisés, esses homens Deus pôde honrar, Deus pôde abençoar, Deus pôde erguer poderosamente, porque entenderam o propósito da bênção. José, por exemplo, quando os irmãos descem para comprar comida no Egito, e ele se revela aos seus irmãos,
né, que não sabia que ele era o governador do Egito agora. Os irmãos ficam com medo porque se lembraram do mal que haviam feito a José, vendendo ele como escravo. Só que o José vira para ele e diz assim, ele vira para os seus irmãos e diz assim, ó, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. E aí a Bíblia vai dizer que ele falou amavelmente com os seus irmãos, que lá atrás venderam ele como escravo, causaram-lhe muita dor, né? Ele foi traído, ele foi injustiçado pelos irmãos. Mas olha só, o senso de propósito. Os irmãos temendo agora uma retaliação, temendo agora que José fizesse o mal, retribuísse o mal com o mal, o José responde a eles, não, foi Deus que me enviou à frente de vocês. Vocês pensam que vocês me enviaram para o Egito? Não, Deus me enviou. Deus usou vocês, Deus usou daquela situação, né? E Deus, como nós falamos no início aqui, Ele converteu a maldição em bênção, porque Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A intenção dos irmãos foi prejudicar, mas Deus transformou aquilo em bênção. Deus converteu a maldição em bênção. E ele fala para os irmãos, Deus me enviou à frente para lhes preservar um remanescente e para salvar-lhes a vida. Então, ele estava lá agora, no poder, acima dele só estava o faraó deu toda a autoridade ao José, ele podia fazer o que quisesse, né? Ele podia, se quisesse, né, mandar matar os irmãos, mandar matar a mulher do seu antigo senhor Potifar, que por causa dela, de uma acusação falsa, foi parar na prisão, né? Agora eu sou governador, agora eu estou acima, agora eu tenho poder, eu tenho autoridade. Ele podia fazer muita coisa, mas ele entendeu porque Deus colocou ele lá. Ele entendeu porque Deus honrou e o abençoou daquela maneira. Ele sabia muito bem que ele não foi colocado lá para ele. Está entendendo? Deus não fez o que fez, não o abençoou para que aquela bênção parasse nele. Ele tinha senso de propósito. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar. Quer dizer, Deus fez na minha vida para eu fazer por vocês. Deus me deu poder, autoridade, não para agir agora com base em minhas vontades, para ser arbitrário, para fazer prevalecer o que eu quero, mas para cumprir com propósito, para salvar vidas, para abençoar pessoas. Deus me enviou à frente para lhes preservar um remanescente, para salvar-lhes a vida com grande poder. Aí quando você lê sobre Davi, você vê lá que Deus abençoou Davi por causa do seu amor por Israel. Então Deus fazia por Davi, porque Davi não tinha outro foco e objetivo a não ser favorecer a nação de Israel, o povo de Deus. Então observe que havia algo maior movendo, algo maior. Nós falamos muito esse ano já sobre Esther, e quando Esther ocupou o lugar da rainha Vasti, né, uma simples plebeia, alguém que jamais chegaria onde chegou se não fosse Deus, a princípio ela ficou deslumbrada com tanta honra, tanta glória, e quando ela soube que havia um decreto já autorizado pelo rei para exterminar os judeus, seu tio Mardoqueu pediu que ela intercedesse ao rei, né, em favor do seu povo, e ela, né, meio que quis se esquivar, não posso, tem uma lei que se eu me apresentar ao rei, sem ser por ele chamada, eu posso ser morta. E o Mardoqueu disse, minha filha, tem um decreto aí rolando, que dá autoridade a Hamã de exterminar todo o povo de Deus. Você acha que você vai ficar de fora? Você é judia. Quando souberem que você é judia, você acha que você vai ficar de fora?
E ele fala assim: será que não é por isso que Deus colocou aí? Será que não é para, num momento como esse, você ter um papel importante, ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar o seu povo? O Mardoqueu representa o Espírito Santo. A fala do Mardoqueu, do seu tio, foi o grito do Espírito Santo, aquele grito para trazer, né, a consciência, foi um choque ali de realidade. Ô Esther, minha filha, Deus não te colocou aí no poder, no lugar de Vaxi, como rainha, para você só usufruir desse luxo, da realeza, ter uma coroa na cabeça, tem um propósito. Ele diz que quem sabe não foi para isso, quer dizer, certamente foi para isso, para num momento como esse, você agir, não se calar, para você agir, se posicionar, interceder pelo povo. Ou você acha que você vai ser a única a escapar desse decreto? Que o decreto não vai te atingir? É hora de você se colocar no caminho do seu destino, Esther. Você foi destinado a isso, a ser esse instrumento nas mãos de Deus, para salvar o seu povo. E você vai deixar o medo falar mais alto? Um espírito de intimidação tomar conta? Quando Mardoqueu falou com ela dessa maneira, a ficha caiu, né? Aquela cegueira, aquela venda caiu, e ela mandou dizer ao Mardoqueu: peça ao povo para jejuar comigo. Também vou jejuar, vou orar. E aí você vê ela colocando o propósito acima da própria vida, porque ela diz: aconteça o que for, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou cumprir com o meu propósito. Se eu tiver que morrer, o rei pode, né, muito bem mandar me matar, porque havia uma lei: se alguém entrasse na presença do rei sem ser por ele chamado, podia ser morto. Então ela assumiu esse risco. Ainda que eu morra, mas não vou ficar agora de bracinhos cruzados, né, olhando para o meu umbiguinho, né, desfrutando aqui da realeza, da glória, da honra, né, dessa posição privilegiada, né, usando o que Deus me deu ao meu favor, em meu benefício. Não, agora eu entendi. Eu estava cega, vivendo uma vida egoísta. Agora eu entendi o propósito. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou cumprir com o meu propósito. Quem está entendendo a mensagem? Deus espera isso. Deus espera essa consciência, esse senso de propósito, essa postura que por final a Esther, que representa a igreja do Senhor, assumiu. Antes estava lá, deslumbrada com a bênção, né? Só se beneficiando com tudo que Deus fez, mas ela caiu na real quando Mardoqueu, que representa o Espírito Santo, falou com ela, confrontou ela. Você acha que você foi colocado aí para isso? Esse é o propósito de Deus? Só você se beneficiar com o que Ele fez na sua vida? Não, nós somos abençoados para abençoar, somos salvos para levar a salvação. O que Deus faz na minha vida não pode parar em mim. O que Deus faz na minha vida, na sua vida, não pode parar em você. Não pode. Nós somos de Cristo, e se sois de Cristo, sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa, diz a Bíblia. Então, as promessas que Deus fez a Abraão, o que Deus falou para Abraão, vale para nós. E Deus não só disse que ia abençoar Abraão, mas que faria dele uma bênção. E ser tu uma bênção, e você será uma bênção. Você será uma bênção. Deus quer que através da minha vida, pessoas sejam abençoadas. E olha, eu já vi muita gente reclamar de ser uma bênção. Não reclame de ser uma bênção. Como assim, bispo, reclamar de ser uma bênção? Ah, na minha casa só eu luto, só eu busco, né? Quando alguém tem um problema, correm para mim, pedem oração para mim. Uai, você queria ser o problema? Você queria estar do outro lado, né?
Eu tenho que dar conta de tudo. Quando alguém tem uma dificuldade, né? Tudo chega em mim, né? Os problemas chegam até mim. Se você essa estrutura, essa referência de fé, essa referência de força, é aquela pessoa que normalmente alimenta os outros, eu digo espiritualmente, vai reclamar disso? Às vezes eu vejo pessoas reclamando disso, reclamando de ser uma bênção, achando ruim de estar na condição de quem tem para oferecer, de quem tem para dar. Não reclame de estar nessa condição. Jesus disse: é melhor dar do que receber. A Bíblia fala do forte e do fraco. O forte tem que suportar o fraco. Eu não aguento mais suportar esse fraco. Você queria ser o fraco, então? É só a gente parar e pensar. A bispa já contou isso também, de no momento ali, né, se sentir muito cansada, como quem está carregando um fardo pesado, né, tendo que suportar uma situação aqui, suportar a fraqueza de outro ali, suportar a imaturidade de um ali. E aí o Espírito Santo veio e falou exatamente isso com ela: o forte suporta o fraco. Você quer trocar de lugar? Você queria estar na condição de quem tem que ser suportado? O que é melhor, você suportar ou ser suportado? Você tolerar ou ser tolerado? Responda para você. Eu prefiro tolerar do que ser tolerado. Eu prefiro suportar do que ser suportado. Eu prefiro ajudar do que ser ajudado. Porque se eu posso ajudar, é porque eu tenho para mim, tem para outros. É porque Deus tem me abençoado. Então não reclame de dar, não reclame de doar, né? Eu falei ainda ontem também uma coisa muito importante: servir não só traz recompensa, servir traz recompensa. Jesus disse que é melhor dar do que receber, porque você é dando que você recebe. À medida que você dá, doa, se doa, você vai receber. Então servir traz recompensa, mas vamos mudar nossa perspectiva e vamos ampliar essa visão, esse entendimento. Servir já é uma recompensa. Servir é uma recompensa. O fato de eu ter para dar já é uma bênção. Já é uma bênção. Puxa, eu posso dar, eu tenho algo a oferecer. Eu tenho algo a oferecer. Um conselho, uma direção, um apoio, uma palavra. Dinheiro que seja, eu tenho para dar. Então é melhor dar do que receber. Nossa, eu posso ajudar alguém. Eu tenho saúde. Eu posso cuidar de alguém. Quantas vezes nós já vimos pessoas reclamando de ter que cuidar? A bispa conta de uma moça que estava, né, muito revoltada, porque a mãe nunca fez nada por ela, nunca fez nada, né? E no final da vida, a mãe se viu doente e não tinha quem cuidar, sobrou para ela, e reclamando, né, de ter que cuidar da mãe, uma vez que a mãe, né, nunca fez nada por ela, ela se sentia injustiçada com aquilo, sabe? Injustiçada, ela nunca fez nada por mim, agora eu tenho que cuidar. Sabe aquela coisa de injustiça? Não é justo isso. E ela ouviu do Espírito Santo exatamente isso. Você queria estar no lugar dela? Você quer trocar de lugar com ela? Você gostaria de estar na pele dela? O que é melhor? Você está ajudando ou estar nessa condição? Você está podendo fazer algo por ela, ainda que ela não tenha feito nada por você? Ou você gostaria de estar na situação que ela está? Se não me engano, já no estado vegetativo. Você queria ser um vegetal? Você queria estar na situação dela? Então, tem situações que tem problemas que desaparecem quando nós mudamos a nossa visão. Entende isso ou não? Tem problemas que desaparecem quando nós mudamos a nossa perspectiva.
Reclamamos, por exemplo, reclamamos que filhos dá trabalho, são agitados. Mas eu já tive a minha filhinha internada no hospital, sem ânimo, sem força, sem energia para nada. E naquele momento eu desejava ver aquela menina bagunceira, não via a hora de ver ela, correndo, brincando, bagunçando. Reclama da bagunça, reclama das artes, Só que aí quando está no hospital, você sonha, deseja ver aquela menina ativa, alegre, barulhenta até, entende? Então, às vezes Deus permite situações para dar um choque de realidade. Está vendo? Você está reclamando disso? Mas isso aqui que é um problema. Você está reclamando de ter filhos saudáveis? O problema é ter um filho doente. Isso é problema de verdade. Está entendendo? Isso é problema de verdade. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com a insatisfação, porque a insatisfação, ela independe da sua condição. Da sua condição. Eu posso reclamar que a minha casa é pequena, de 1, 2 cômodos só, não tem espaço para nada, mas nós já vimos esse filme. A pessoa que reclamava de ter uma casa pequena, quando deu uma casa maior, agora ela reclamava que dava muito trabalho para limpar. Antes reclamava que não tinha espaço. Agora reclama que dá muito trabalho cuidar. Entendeu? Reclama que o carro é velho, mas aí Deus dá condições para ter um carro novo. O IPVA é muito caro. Agora reclama do IPVA. Reclama que está solteiro. Quando casa, reclama que está casado. Reclama que não aguenta mais a solidão. Aí quando casa, eu acho que era melhor ficar solteiro. Então, o ser humano é ingrato. O ser humano, se não trabalhar, não tratar o problema interno, não tiver um encontro com Deus, ser preenchido por Deus, do jeito que fizer vai estar ruim. Em nada vai encontrar prazer. Pode ter a vida perfeita que vai estar reclamando, insatisfeito. Então, seja uma fonte de bênçãos. Queira mais do que ser abençoado, queira ser uma própria bênção. Entenda que você foi chamado, por Deus com um propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus nos chamou para um propósito. E o nosso propósito nesta vida é servir a Deus e servir a nossa geração. Cumprir com o nosso propósito em nossa geração. Deixar um legado, impactar vidas, abençoar vidas. Se eu sou um discípulo de Jesus, o que Jesus fez? Não fez outra coisa, a não ser abençoar pessoas, levantar pessoas, foi um levantador de vidas. Não buscou ser servido, mas serviu, deu a sua vida em favor de muitos. Então, esse é o nosso chamado. Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, com o seu pensamento ligado em Deus. Após ouvir tudo que ouviu, faça a sua oração, coloque-se à disposição de Deus, diga ao Senhor que você quer viver uma vida com propósito, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida relevante. Se você entende que tem vivido uma vida egoísta, hedonista, onde seus interesses e vontades é sempre o que prevalece, o que sai na frente, reveja isso. Reveja, porque na Bíblia, todos que viveram de acordo com esse padrão, terminaram muito mal. Na vida é assim, se você só faz o que quer, termina fazendo o que não quer.
Se você só faz o que tem vontade, o que quer fazer, você termina fazendo o que não quer fazer. Por isso que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Você vai construir uma grande vida, uma grande e poderosa vida, se viver com propósito, se for movido com propósito. Se viver para algo além da sua própria vida. Se algo maior mover você. Que algo maior servir a Deus. Cumprir com o propósito para o qual Ele me chamou. Entender que toda bênção não pode parar em você. Que somos abençoados para abençoar o reino de Deus, a obra de Deus, as pessoas. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor dê a cada um a revelação, o entendimento revelado dessa mensagem, e para que mentes estejam sendo renovadas, visão esteja sendo ampliada. Eu oro, meu Deus, para que, como Esther, cada um esteja caindo em si e entendendo, meu Deus, a razão da sua existência, o porquê de cada bênção. Abraão foi abençoado para abençoar. O Senhor prometeu que ele seria uma bênção, e nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros dessa mesma promessa, fomos chamados para ser uma bênção. Faz de mim, Senhor, faz de cada um que está aqui, essa fonte de bênçãos, esse canal de bênçãos, que através das nossas vidas, meu Pai, nossa casa, a começar pelos da nossa casa, sejam abençoados. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma bênção na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais. Ajuda-nos a sermos uma bênção na vida das pessoas, que quem cruzar o nosso caminho, Senhor, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus, porque todos que cruzaram o teu caminho, todos que toparam com o Senhor, de alguma forma foram abençoados, edificados, todos, meu Pai, todos que iam ao Senhor, chegavam de um jeito, saíam de outro. Ao teu encontro com o Senhor, tinham suas vidas impactadas. E eu oro para que o mesmo aconteça hoje. Para que quem cruzar o nosso caminho possa ser impactado por tua presença em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar, Senhor, na posição de dar. É melhor dar do que receber, e eu quero estar nessa posição de dar. Eu quero ser o forte que suporta. Não, meu Pai, não quero estar na condição do fraco que precisa ser suportado. Não quero, meu Deus, ser a parte que precisa ser tolerada. Não, Senhor. Não, Jesus. Eu quero estar na condição do forte, do que suporta, do que tolera, do que tem para dar. Em nome do Senhor Jesus. Me abençoa, porque eu quero abençoar. Faça essa oração. Senhor, me abençoa, porque eu quero ser uma bênção. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser uma bênção, uma fonte de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro para que cada um esteja aqui hoje decidindo, porque tudo começa com uma decisão. Que ela esteja decidindo a ser uma bênção, a dar lugar a um espírito generoso, tirar o foco das suas necessidades, parar de olhar só para o seu umbigo. Meu Deus, que ela tire o foco de si mesma e coloque no Senhor, no teu reino, na tua vontade. Abençoa, Senhor, lares, famílias. O Senhor é quem conhece a necessidade de cada um aqui, e eu te peço, meu Deus, supra de tal forma, de tal maneira,
as necessidades dessa pessoa, que ela possa transbordar, que ela possa abençoar, ser uma fonte de bênçãos. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos nesse momento, agradeço por esse dia, por esta mensagem, agradeço pelo que está fazendo dentro de cada um, pelas mudanças que estão acontecendo dentro de cada vida. Obrigado, meu Deus, abençoa o nosso dia, o que vamos fazer, meu Deus, toda a obra e trabalho das nossas mãos, as pessoas com quem nós vamos, Senhor, nos relacionar nesse dia, que sejam abençoadas por nosso intermédio, que ao de pisarmos, o Senhor prometeu isso, que benditos seríamos ao entrar, ao sair, na cidade, no campo, meu Deus, que a bênção nos acompanharia, que seríamos uma bênção para os outros, e eu tomo posse disso, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém.